Fala galera, beleza? Aqui é o Belinho, vou trazer mais um vídeo pra vocês hoje aqui. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, até agora eu trouxe o vídeo de Hunt e tudo mais, mas hoje é um vídeo um pouquinho diferente, explicando pra vocês alguns pokémons do clã Raibolt. Alguns pokémons que são muito interessantes de se ter, alguns pokémons que têm funções diferentes, e tem o Rotom, que o Rotom é Rotom. Eu vou deixar aí por último. Primeiro vamos falar do Pikachu. O Pikachu é um Pokémon muito fácil de se fazer hoje em dia. Praticamente todo mundo faz seu próprio Light Ball Pikachu, porque com qualquer Pokémon com Steelix mais zero com o Device, você faz a parte final da quest lá, que é pegar a Light Ball, pegar o item para fazer a Light Ball. O Pikachu é um Pokémon chave do clã, ele vai ser o seu melhor amigo. Com ele você vai fazer Hunt, você vai fazer DZ, você vai fazer Task, você vai fazer Quest. Ele vai estar lá para todo, ele serve para todos os conteúdos. Na minha opinião, é o off-tanker de clã com maior defesa, com a capacidade de dano mais explosivo entre todos, tá? Eu já fui Iron, já fui Yuri, e são dois clãs que tem dois off-tanks muito bons, né? Que é o Shiny Golem e o Shiny Fortress. São dois off-tanks maravilhosos, mas até hoje nada se compara ao Light Ball Pikachu. Ele tanca muito, ele tem uma speed alta, ele tem um ataque, um dano explosivo muito alto, né? E ele tem um stun muito safe, fora que as skills dele são lindas, né? É o meu Pokémon favorito, então não posso falar muita coisa sobre isso. Temos o Ampharos. O Ampharos também vai ser um Pokémon muito importante para você. Ele faz diversos conteúdos, é o tanque do clã, é um tanque bem simples, não tem grandes mecânicas, não tem grandes skills, não tem grandes detalhes, mas ele faz muito bem a função dele. Ele bloca muito bem, ele tem a def dele passiva já é muito alta. Ele é um Pokémon para que fizesse essa função, né? Quando eles mudaram as funções do jogo, implementaram as funções. E o Ampharos ele mudou muito a gameplay do Raibolt, porque o Raibolt ficava muito preso a bater, causar dano, CDPS. E não tinha muito Pokémon, na verdade, se não me engano, não tinha nenhum Pokémon que fizesse função de tanker, né? Com exceção do próximo Pokémon que a gente vai falar, que é o Pastiriço. O Pastiriço, né, o normal, né, o Shiny Pastiriço, vou falar em outro vídeo, quando eu vou falar só do nosso T1H. O Pastiriço ele tem duas funções muito interessantes, se você olhar aqui, né? Ele, na verdade, aqui ele tá só como tanque ofensivo do PVP, ele é off-tanker de PVP do clã. E o Pastiriço ele tem umas habilidades que são endêmicas dele, que só ele tem, e fazem uma diferença gigantesca no Pokémon, que é a habilidade de se curar quando ele recebe ataques elétricos. Se eu não me engano, ele é o único Pokémon do jogo que tem essa habilidade, esse Volt Absorb. Ele se cura quando ele toma dano elétrico, tá? E ele tem essa skill que muda muito o gameplay, que depois que você entende como é que funciona, né? Eu particularmente demorei muito a entender, morri várias vezes fazendo Hunt, fazendo DZ de Galvantula, DZ de Manek, blocando com ele, porque ele é o melhor tanker para se dizer, porque ele se cura tomando os ataques dos Pokémons, então isso é de fato muito bom, né? Esse Ion Deluge aqui muda os elementos, então se o Pokémon vai te dar os ataques target, ele muda para elétrico. Então vamos dizer, se faz um Lure numa DZ de Galvantula, e as Galvantulas vão ficar te batendo nos ataques melee. Esses ataques melee dela também vão ser mudados para o elemento elétrico, que vai te proporcionar mais resistência ainda. Nós estamos fazendo a DZ do Shiny Manek, e lá os Pokémon ficam dando ataques do tipo normal e elétrico, tá vendo? Então você mudando o elemento deles, todos os ataques do elemento normal vão aplicar efeito de cura no Pastiriço, tal como os ataques elétricos já fazem normalmente, tá? Ele tem umas skills muito boas, tem esse Nuzzle aqui, que é muito interessante, na hora de tancar, você conseguir puxar ele para fora do Lure e dar esse Paralyze e curar o Pokémon, é muito bom, tá? É um Pokémon que, poxa, faz muita diferença se você souber jogar com ele. Eu particularmente estou aprendendo ainda, tive poucas oportunidades de tancar algumas DCs, algumas eu morri, então não me agregou muita coisa, mas no geral foi bem interessante aprender a jogar com ele. É um Pokémon que muda muito, tá? O Pikachu
Eu particularmente acho que High Bolt, no caso de High Bolt, como o Lightball Pikachu tem uma defesa muito boa, você não tem necessidade de começar na NW de Def, tá? Talvez eu vá mudar para Def, eu colocar um Inactive Hell de Def quando eu chegar no nível 400, e for de fato para o Red 400, que são bem mais fortes, né? Aí eu acho que o Pikachu de Def seria mais interessante, mas nível 300 você já pode entrar na NW com ele de ataque. O meu ele tá de ataque 6, né? Eu comprei esse upgrade do meu amigo, do AWK Luffy. Esse upgrade das tasks dos 10 mil pokémons, tá? O Ampharos, meu Ampharos ainda está de Def 5. Eu ainda não consegui comprar um Def mais alto para ele, mas estamos pensando por aí nisso aí. O Pachiriço, como você vai fazer desejos sem usar o bônus de defesa dele, sem usar a defesa dele, é muito bom e muito importante você usar um Vitality nele, que é o caso do meu, tá de Vitality 7, e é um round muito barato, tá? O Vitality 7 é o preço de um Def 5, 6, mais ou menos. Então vale muito a pena ter um Vitality 7. O próximo Pokémon que eu quero falar, que é um Pokémon muito interessante também, que eu consegui comprar há pouco tempo, ainda não tive tempo de mexer nele. É um Pokémon que eu tô curtindo muito de usar em alguns conteúdos, que é o Alolan Graveler. O Alolan Graveler ele veio pro clã High Bolt, ele foi feito, né? Porque o Alolan Golem faz muitas funções no clã High Bolt, só que o Alolan Golem ele é bem mais difícil de conseguir. O Alolan Graveler você consegue de uma forma bem mais acessível, né? Então se torna bem mais interessante. O Alolan Graveler ele é PVP inicialmente, ele é causador de dano explosivo PVP. Só que ele tem uma defesa e tem um vulnerável, que torna ele muito útil para fazer alguns conteúdos. Por exemplo, para fazer Entei, Raikou, ele é muito bom, tá ligado? Serve muito bem a função. Ele vai fazer a mesma função do que o Alolan Golem, até porque as CDs dele são praticamente idênticas, com exceção que o Graveler ainda tem um invulnerável e o Golem não, tá? Só que o Golem tem o Automatize, que aumenta muito a movimento do Pokémon por um período de tempo e ajuda mais ainda a fazer algumas funções no jogo, tá? Então, depois desses aqui, tem a rotação normal, né? O Shiny Liquid, o Buzz, o Electrode, o Manek e o Raichu vão fazer a função de finalizadores nas hunts da NW. São Pokémon maravilhosos. O Elekid é um Pokémon que me surpreendeu muito, porque muita gente falava mal do Elekid, muita gente falava bem do Elekid. Eu comprei, paguei para ver e realmente eu curti muito jogar com ele, embora seja a única frontal da rotação de High Bolt, né? Com exceção dos Shinies, tem um A e tem um B. Ele é a única frontal para as hunts de 300 e 400, mas não muda absolutamente nada. Ele tem um dano em área bom também, se você quiser bater só os CDs em áreas. Eu já testei isso já, eu já coloquei esses dois CDs, coloquei esses dois CDs aqui pra trás e bati esses dois frontais, tá? As duas frontais, contando o Charge com o Discharge e o Thunder Sphere, e ele finaliza no meu nível, no caso, né? Os lures das gente 300, tá? Se você usar só as em áreas, se você tiver por easy bater frontal ou tiver medo de bater frontal, o Clan Bolt é bom por isso. Você tem outras opções, sem ser o Elekid também, que batem em área. Então praticamente você vai ter uma rotação só em Pokémons que vão dar dano em área. E por último, e muito esperado, acredito por vocês, é o Rotom. O Rotom é um Pokémon que mudou muito a minha mente com relação ao jogo. Ele é um Pokémon que é 1001 utilidades, literalmente. Ele faz todas as funções que você puder imaginar. Ele tem vários elementos e ele muda muito a gameplay do High Bolt. Ele despriva o High Bolt de ficar fazendo um tipo de conteúdo ou ficar limitado pelo próprio elemento, tá? Porque mesmo ele sendo um Pokémon, né, elétrico, ele consegue usar vários outros elementos, e cada um desses elementos que ele tem, cada uma dessas formas dele, ele vai apresentar uma função diferente. Particularmente o Rotom normal eu usei umas 4 vezes só, e normalmente eu uso justamente para as hunts, para DZ do ratão, quando eu vou fazer com o pessoal.
eu vou blocando com outro Pokémon, normalmente com ânforos, e no final eu troco pro Rotom normal e ele faz a função, porque ele também é imune a lutador e o Pokémon e a dano normal, então ele simplesmente fica inerte lá, não toma dano nenhum. O Rotom tem uma skill muito safe, que é o Substitute, te dá 6 segundos para você bater uma pote. No PVP isso é incrível, eu vejo as pessoas utilizando, eu já utilizei também no PVP o Substitute para baitar o adversário. O Substitute ele cria uma cópia do seu Pokémon e essa cópia ela se move, ela dá a entender que o Pokémon realmente está ali ainda, né? E ele fica invisível longe dessa situação da luta, não toma CD nenhum, fica vulnerável. O Substitute vai meio que chamar a atenção do adversário, o adversário vai dar todas as skills no Substitute e você vai ter todas as suas skills com a vantagem do adversário estar sem skill nenhuma. O Rotom que eu mais utilizo normalmente com o pessoal que eu jogo é o Rotom, o Wash, é um Rotom muito bom. O Rotom Hit é muito bom também. O Mol faz a função, eu acho que o Rotom Mol podia melhorar um pouquinho, tá? Porque ele tem poucas skills em área e isso faz muita diferença nas rotações. O Rotom Fan, ele é de longe um dos Rotons com maior dano. Ele dá o dano absurdo, até porque ele tem 4 CDs em área, né, contando o Shockwave, que é o Paralyze do Rotom. Mesmo ele trocando de forma e o foco dele sendo ser DPS, ele tem um controle de grupo, que é o Paralyze, por 6 segundos, que te dá mais um safezinho. Normalmente eu opto por usar o Paralyze e em sequência mudar a forma do Rotom durante o Paralyze e usar o Substitute para carregar alguns CDs, dependendo de qual Pokémon eu estiver contra, né? É muito interessante isso. O Rotom é um Pokémon excepcional. É um Pokémon que você vai fazer todas as desejos que você quiser com ele. Você vai fazer a Tower com ele. Você vai fazer Hunt com ele. Você pode dar Follow para fazer teste na MW. É o melhor Pokémon, porque o dano dele é bom, o dano dele é muito alto. Ele consegue aplicar um dano muito alto mesmo. Ele é safe, então você fica tranquilo de fazer. Por exemplo, eu já fiz várias tasks dando follow, o cara tá fazendo a hunt, eu tô seguindo o cara e eu tô com o Rotom. Aí o cara tá fazendo uma hunt de Pokémon planta, eu uso o Rotom Mol. O cara tá fazendo uma hunt de Pokémon fogo, eu uso o Rotom Wash. Tá fazendo uma hunt de Rotom água, eu uso o Rotom Fan e Rotom Mol. E isso ajuda muito. Você tem um Pokémon que vai ter todos os elementos, vai ter uma efetividade muito boa contra a grande maioria dos elementos do jogo. E é um Pokémon que tem uma defesa boa, tá? Ele tem uma defesa boa, ele não é um Pokémon com os status ruins. Ele tem uma defesa boa. O dano DPS tá bugado, tá? Na PXG, isso aqui foi bugado. Todo mundo fez reporte, mas eles ainda não conseguiram mudar isso na Dex. Todos os Pokémon estão com o mesmo dano, independente do Pokémon que seja, tá tudo com o mesmo dano, não muda. Ele tem uma vida e uma defesa razoavelmente boa para um Pokémon que é DPS. É bem difícil você ver um DPS com uma defesa tão alta e uma vida tão boa, normalmente, né, no jogo. Bom, pessoal, então foi isso hoje o vídeo. Eu queria só mostrar para vocês um pouco dos Pokémons, falar um pouco do clã Raibolt, falar um pouco do quanto eu tô curtindo ser desse clã. Foi uma das melhores escolhas, na minha opinião, mudar para esse clã. Eu evolui muito, aprendi muito, eu consegui fazer muito mais conteúdos e eu sinto que é um clã que é muito, muito bom. É um clã esquecido, muita gente desconsidera o Raibolt, o clã Raibolt na hora de escolher um clã. Mas se você ainda tá nível 80, 70 e vai pegar 80 e você não sabe qual clã escolher, pensa bem, pô. Todos os clãs hoje em dia têm as mesmas capacidades, têm as mesmas opções, né? Todos eles fazem todos os conteúdos praticamente. É muito raro um clã fazer um conteúdo único e nenhum outro clã poder. Se eu não me engano, isso nem existe. Mas o clã Raibolt é um clã muito bom, um clã muito interessante, um clã muito completo, que faz muitas coisas no jogo. Você pode fazer várias hunts, você pode fazer várias testes. Infelizmente a vantagem elemental do clã é muito baixa. Você só vai bater em água e voador, praticamente. Então não tem muito o que fazer, né? Isso aí é uma opção de cada um. Mas eu te digo, a vantagem elemental do clã é um detalhe somente, porque tem muitos clãs que tem várias vantagens elementais e fazem de tudo mais ou menos um pouco, entendeu? Não tem uma efetividade tão grande quanto o Raibolt.
Você vai fazer 4 hunts na NW, mas você vai fazer as hunts. Você não vai sofrer, vai ter dificuldade nenhuma. Você vai fazer a hunt com a maior tranquilidade do mundo. A hunt de Mantic, a hunt de Farfetch, a hunt de Carvanha, a hunt de Cluster. São hunts que você vai fazer sem um pingo de dificuldade. Você vai se dar muito bem, vai ter um dano muito alto, vai ter uma defesa muito boa. E eu acredito que seja uma ótima escolha caso vocês estejam pensando em escolher um clã. Bom, muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Se puder deixar o like, comentar, fala o que vocês acharam do vídeo aí. Estou aberto a sugestão, a reclamação, a crítica. A gente está aberto a aprender, né? O intuito do meu canal no YouTube aqui é aprender com vocês e passar um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês. E todo mundo crescer junto, todo mundo aprender junto, fazer mais e agregar a história desse jogo que é simplesmente maravilhoso. Muito obrigado, uma boa tarde aí. Fique com Deus.